Bom, puxa o fôlego, porque a coisa tá ficando um pouco mais delicada. A gente já passou pelo caso da Juliana Paes e esse assunto que a gente vai abordar agora movimentou a rede social o fim de semana inteiro. Deixa eu te lembrar uma notícia. Na sexta-feira, foi na sexta ou na quinta, a gente contou da questão da Giovana... Tentando ir para Portugal. Tentando ir para Portugal. Foi. Lembra disso? Que ela perdeu um documento dos filhos, teve que voltar. Do passaporte, esperou. uma diferença ali do passaporte do filhinho mais novo. Enfim, chegaram em Portugal. Giovana, família e o Bruno Gagliasso. Para passar uns dias, tudo programado. O que acontece? A família ela tem sempre um local que eles costumam ir lá em Portugal, né, que é um restaurante bonitinho e tal, mas dessa vez eles não foram bem recebidos. Não pela equipe do restaurante, mas as crianças foram vítimas de racismo. Ai, que horror! Nesse restaurante badaladíssimo lá de Lisboa. E essa situação foi muito, como eu diria, além de grave, ela gerou também uma repercussão muito grande. Né? Uma comoção muito grande, né? Muito Porque grande. eu acho que a gente conseguiu, ainda que de uma forma pequena, porque eu acho que só quem vive situações assim é que pode dizer eu sei o que você está passando, então, mas pelo relato dela, eu, por exemplo, na condição de mãe, consegui me colocar um pouquinho no lugar de mãe quando alguém ofende e maltrata os nossos filhos, né? E ali a ofensa racial, né? Eu me comovi muito com o relato da Giovana, do Bruno, falando sobre o episódio e sobre tudo, na verdade, né? Porque é todo um processo que eles precisam passar. Quando a Giovana, por exemplo, deu uma entrevista nesse final de semana e ela falando sobre o quanto é difícil você pensar em duas crianças que precisam ser preparadas para situações como essa. Eu acho que está num ponto que não precisava mais disso. E aí a gente tenta se colocar um pouquinho no lugar dessa mãe que está ali tentando, buscando o melhor para os filhos e de repente se vê numa cena dessa de racismo que perde ali, na verdade não perde, né? Ela até teve muito controle, mas não consegue aguentar calada, né? A verdade é essa, porque tem coisa que não dá para aguentar calada. Mais natural de uma mãe que teve os filhos expostos e maltratados desse jeito. Eu vi que em uma das entrevistas eles comentaram que gostavam justamente de ir para esse restaurante pela diversidade de pessoas que iam. Então iam famílias negras, famílias brancas e enfim... Aliás, a cena... Esse episódio acontece não só com os dois filhos, né, a Titi e o Glass, que são os dois filhos mais velhos da Giovana e do Bruno Gagliasso, eles estavam ali no restaurante, e tinha uma outra família. Um casal, né? Um casal com outras pessoas, eram umas 15 pessoas. Então essa ofensa toda foi destinada a todo aquele grupo. Talvez a pessoa que passou nem imagine que eram grupos distintos, diferentes, enfim. Faz sentido. Né? Faz sentido. E ela passou, ela nem estava no restaurante, ela estava passando pela frente do restaurante, passando pela orla. E começou a insultá-los. E começou a insultar, talvez até por não estar lá perto, não estar sentada numa mesa do lado. Então imaginou que pudesse passar falando o que quisesse e que ficaria por isso mesmo, né? Posso passar xingando, falo o que eu quiser, o que der na minha cabeça. Cometo o crime que eu quiser, porque é crime, racismo é crime, e tudo bem, eu continuo andando. E para ver que o negócio não foi realmente, ela não esperava, a gente tem um vídeo que mostra o momento que a Giovana foi atrás dela para... Que a Giovana se levanta e vai atrás dessa mulher que fez esses comentários racistas. Vamos ver esse vídeo para a gente continuar? Bora. Racista nojenta, uma filha de uma isso que você é horrorosa, feia. Você é nojenta. Olha pra mim, olha pra você. Olha a tua cara. Olha a tua cara. Pena, sabe por quê? Porque você não é amarrada, você é nojenta. Você merece, sabe o quê? Você merece soco, você merece uma porrada na tua cara. Isso você merece. Merece a justiça, né? Merece. O difícil é imaginar que a justiça, às vezes, não vem na dose que a gente quer, né? Exatamente, na dose necessária. Na dose necessária. Enquanto acontecia isso aí, você percebe que o Bruno, ele chega, a Giovana já está falando com a mulher quando o Bruno chega. A atitude dele primeiro foi chamar a polícia,
E ela foi e barrar a moça. Exatamente. Né? Ela mesma se definiu como a mãe leoa, e é o que a gente vê, né? Isso mesmo. É a mãe disposta a defender os filhos, mas ela fala isso e ela se emociona ao falar dessa situação de ter sido a mãe leoa, porque eu não sei, assim, eu como mãe, eu quero defender meus filhos, mas eu não quero nem que eles percebam que eles estão sendo defendidos, entendeu? Porque isso também machuca. Isso coloca a criança numa situação de vulnerabilidade. Mas pensa a raiva que deve ter dado para a Giovana. E em todo mundo, porque é o tipo de coisa, gente, que não dá para tolerar mais. É diferença de cor de pele. É só isso. O resto é tudo igual. É questão de respeito. E parece tão básico que a gente não devia nem estar falando isso aqui. Pois é, mas precisa falar porque... Você percebe numa situação dessa como a coisa ainda é primitiva. Exatamente. Né? Pensa, estão em Portugal, país teoricamente de primeiro mundo, e ainda sofre com esse tipo de preconceito. Até porque é muito fácil pra gente criar um estereótipo de que no Brasil o racismo não existe. É muito comum. Não, ou é comum, é coisa de brasileiro, entendeu? O brasileiro é muito racista. Mas tem muita gente que nem fala que existe racismo no Brasil. Eu não sei que Brasil que é esse. É um Brasil diferente, né? Mas eu acho que chegou no ponto de que tem todo mundo que tem que ter um pouco de inspiração no que a Giovana fez, porque não dá pra aguentar calado mais. É tão grave o racismo que a Giovana ela teve uma postura assim tão firme, não só aí, mas depois também nas declarações que ela deu, porque ela fala que ela não vai passar por louca gritando com a mulher, porque ela é uma mulher branca gritando. É uma mulher branca denunciando o racismo. Acho que eu sei onde você mas que é a mesma situação que muitas outras mães passam para defender os filhos, mas por não estarem na mesma condição que ela, então às vezes a fala não é validada. Exatamente. Nossa, passa pesado, de louco, hein? entendeu? Ai, tu tá enxergando o racismo em tudo também. Ah, mas não sei o que. Então, eu achei muito consciente da Giovana também de trazer, além da própria situação, ela ampliou né, o debate para abrir a cabeça das pessoas para outros momentos, outras situações e apoiar outras mães, né, que não têm os privilégios que a Giovana tem. E ela tem razão, porque se esse tipo de atitude, gente, às vezes eu confundo, eu não sei se diz preto ou se é negro, que as coisas vão mudando. Mas se a gente deixa esse tipo de atitude, que é para combater o racismo, só com as pessoas de pele negra, a gente não está contribuindo também. Então, se alguém vê uma situação dessa, obviamente tem que intervir, chama a polícia, porque isso é crime, não só lá fora. Aqui também. Exatamente. E por falar em ser crime, a mulher acabou sendo presa, né? Porque aí a polícia foi chamada e ela tem um outro vídeo que mostra ela saindo com os policiais, né? Exatamente. Ela saindo presa e depois uma própria nota que foi divulgada pela Giovana e pelo Bruno Gagliasso também confirma isso, né? De que ela deixou o lugar ali, foi presa, embora tenha sido liberada pouco tempo depois, né? Vamos ver essa parte do vídeo, porque a coisa não vai ficar só assim, não. Vai! Vai presa, racista, filha da p! Vai, filha da p! Vai presa! Vai! Vai se f... Aí, o bar que eles estavam ali, né, o restaurante que eles estavam, também divulgou uma nota sobre o ocorrido. Eu acho que a gente tem essa informação aí também, do que o próprio estabelecimento falou sobre a situação, todo, né? Tem aí, gente? Tem. Se tiver, pode colocar, senão eu vou trazendo aqui para vocês também, que eu tenho anotado aqui. Aí, ó, tá aí, então. Vamos ver aqui. Aí fala, né, o Clássico Beach Club, que é onde aconteceu, vem pela presente, por essa nota, repudiar as condutas criminosas e racistas praticadas por uma mulher branca contra os filhos de Giovana Eubank e Bruno Gagliasso, além de turistas angolanos que estavam no nosso restaurante em Portugal. O Clássico Beach Club prestou toda a assessoria às vítimas e se coloca à disposição para fornecer as imagens e auxiliar na responsabilização da criminosa que foi presa em flagrante. Porque além desses vídeos, então, que a gente tem, que é de outros turistas, de outras pessoas que estavam ali, então a nota dá a entender que existe também um circuito interno ali que pode ajudar a polícia. Lamentamos que em 2022 tais condutas ainda sejam perpetradas e reforçamos nosso compromisso em combater práticas racistas e discriminatórias,
Informamos ainda que esta pessoa está banida dos restaurantes da rede. Muito bem. Ou seja, se ela achava que aquele lugar não era apropriado, agora não é apropriado para ela. Vasti, eu posso estar enganado, mas eu acho que o Bruno e a Giovana, eles vão seguir com essa questão, né, de forma jurídica lá em Portugal. Com certeza, eles precisam não vai fazer parar isso, né? Porque ela foi levada embora pela polícia, mas já está liberada. Numa nota da assessoria da Giovana e do Bruno, eles falam assim, ó, comunicamos que os filhos do casal, Giovana Eubank e Bruno Gagliasso, foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na costa de Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias. Uma mulher branca que passava na frente do restaurante xingou deliberadamente não só Tite e Bless, mas também uma família de turistas angolanos que estavam no local, cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais pretos imundos. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovana Eubank prestaram queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa. E precisa, né? E assim, que sirva de incentivo para que outros casos sejam denunciados também, até para fortalecer a justiça ou para cobrar mais justiça nesses casos. E nesse caso, pelo que eu li também, ela pode pegar de 6 meses a 8 anos de cadeia. E assim... É difícil de acreditar, né? Mas seria o justo, né? Seria, vamos ver o que vai acontecer, mas né, a justiça está aí para avaliar isso e prova tem demais. Diz uma publicação de um jornal lá de Portugal, diz que ela estava alcoolizada no momento da detenção e chegou a insultar os agentes da Guarda Nacional Republicana responsáveis pela ocorrência, de acordo pela reportagem, que é assinada por um jornalista que se chama Miguel Dantas, um jornalista português. A assessoria de comunicação informou que testemunhas confirmam os ataques denunciados pelo casal. E aí fala, né, onde aconteceu e tal, e que os vídeos circulam na internet com a Giovana chamando ela de racista nojenta. Nessa publicação foi feita pelo jornal em Portugal também, os fatos sendo narrados. Ô, Vavá, só falta agora a defesa dela falar, não, ela só fez isso porque estava alcoolizada. É por isso que eu falo que, assim, embora exista essa pena, pode pegar de 6 meses, né? É difícil, porque a defesa sempre vem depois com algum argumentos. E isso se converte em alguma coisa muito mais simples e mais fácil de lidar para a criminosa. Para diminuir a pena e deixar brando, né? Outros famosos comentaram o fato também com indignação e prestaram o apoio à família da Giovana e do Bruno também. Vamos ver, né? Tem aí, né, separadinho? Alguns desses famosos aí, tá a Xuxa Meneghel dizendo, eu arrebentaria com os dentes dela. Podem dizer que eu ia perder a razão, que não deveria, mas nada justifica essa senhora fazer isso. A Gil foi muito educada e forte, e quem acha que ela está errada ou não deveria ter se exaltado, vai se tratar. O povo que ainda aceita ou acha que é certo esse tipo de atitude, racismo, deveria morar na Lua, Marte, Plutão, acho que nem lá. Na boa, Gi, você foi incrivelmente educada, não podemos mais aceitar ou tolerar gente assim. Sabe o que assusta as pessoas às vezes? É porque ela gritou. Né? Ela Mas mostra não tinha que como ser diferente. Não, exatamente. Eu acho até que ela teve um domínio próprio enorme. Pra não meter o tapa na cara da Exatamente, porque quando ela fala o que você merece é um soco, é difícil falar isso com a mão presa no bolso, né? É lógico. Só apontar um dedo, não é fácil não, gente. E a mãe defendeu o filho e com esse controle todo. Foi muito equilibrado. Ó, tem mais. Felipe Araújo. Cadê? Tá pequenininho. Eu ainda achei muito controlada e educada. Ver essas coisas acontecendo com os outros é revoltante. Imagina com os nossos filhos. Não dá para aceitar. Realmente, não dá. Exatamente. Temos mais Thiago Gagliasso. É o irmão. É o irmão. Eu tava esquecendo que até o Bruno tivesse irmão, não lembrava. É porque, na verdade, eles não convivem muito como irmãos, né? Mais uma dessas tretas de irmãos aí que não se falam, que não tem... Tipo os irmãos Mussi. Tipo os irmãos Mussi, que não tem um relacionamento muito bom. Mas, nesse momento, ele apareceu nas redes sociais também prestando solidariedade. Ele falou, independente de qualquer coisa, ou seja... Afastando meu problema aqui problemas entre irmãos.
Faço questão de dar muita força ao meu irmão e sua família pelo episódio lamentável que sofreram. Pode ter certeza que não importa nossas divergências ideológicas, em um momento como esse, só peço a Deus que os fortaleça. Parabenizo a Gil, que visivelmente abalada e sem acreditar no que estava vivendo, defendeu seus filhos como uma mãe exemplar. Muita força. Muita força. Fica o exemplo da Gil. O advogado Alexandre Dias também mandou um vídeo pra gente explicando melhor o motivo pelo qual a autora já foi solta em Portugal. Vamos ver. Então, vamos ver. Agradeço a oportunidade de estar falando aqui no programa. E essa situação que aconteceu com a Giovanna Ebank e com o Bruno Galhaço, lá com seus filhos em Portugal, foi mais uma situação lamentável do preconceito. Lá em Portugal, nós temos o artigo 240 do Código Penal de Portugal, que ele não tipifica especificamente essa conduta. Então, por esse motivo, a pessoa que cometeu já foi solta lá naquele país. Se fosse aqui no Brasil, nós temos duas realidades. Se as ofensas são dirigidas a um coletivo geral, nós temos o crime de racismo. Se foram dirigidas especificamente às crianças, nós temos o crime de injúria racial. Hoje, esse crime ele conta com a pena de 1 a 3 anos de reclusão. Já há um projeto de lei em trâmite no nosso Congresso Nacional, que ainda não houve a devida aprovação, o projeto 1749 de 2015, em que prevê o aumento da pena para 2 a 5 anos de reclusão. O que é o básico nessa situação é verificar se a ofensa é dirigida diretamente à pessoa ou se é à coletividade. Se for só a pessoa, nós temos o crime de injúria racial. Certamente, no Brasil, se fosse o crime de racismo, ou seja, dirigido à nacionalidade toda, a coletividade, essa pessoa ainda estaria em reclusão em prisão preventiva. Se fosse um crime de injúria racial, certamente, se não tivesse outras passagens policiais, ela também poderia responder esse crime em liberdade. É lamentável que lá em Portugal há essa lacuna na lei e acreditamos que pode ficar impune por esse motivo. Nós esperamos aí que Portugal também modifique as leis para começar a combater mais esses crimes. Necessário. É verdade. Necessário, né? Porque aí abranda muito, né? E talvez esse seja o começo de um movimento para cobrar, né? Essa mudança na lei por lá também. E que aqui também ela seja de fato efetiva e que consiga coibir mais, né, esse tipo de ação. Pois é, eu espero, ok, a lei ela tá lá, ela tem que funcionar, mas, gente, é questão de postura, tá passando a hora, é só respeito. E sabe o que eu acho que falta um pouco na gente? Esse espírito da Giovanna. Quer saber? Pois eu armo um barraco, não tem problema. Eu não tô nem aí, se estão filmando, se estão vendo, eu vou armar o barraco e vou defender o que é certo. Sendo comigo ou não sendo comigo, entendeu? Porque se a sociedade se levantasse mais em torno desses temas... Fica normalizando muita coisa, exatamente. Né? Aí acaba que isso acontece, tá todo mundo ao redor, ninguém quer se meter, ninguém quer se intrometer e fica por isso mesmo. Não então, comigo, segue o fluxo. Né? Exatamente. Mas por mais barracos. Assim, gente. esse aí é bom. O mundo só vai mudar com esse respeito que vai chegar aí, ó. We are the world. Vamos seguir o fluxo aqui para ficar legal.